O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado Padre José Gerson, nosso pároco da paróquia São João Batista, de São João da Aliança. Gratidão pela acolhida nesta primeira visita pastoral da minha parte a esta paróquia. Queridas comunidades aqui presentes, de diversos lugares, muito me alegro contemplando o rosto de vocês, o rosto rural das nossas comunidades, dos projetos de assentamento do INCRA, formando esse povo bonito, maravilhoso, aqui da zona rural no município de São João da Aliança. Eu creio que todos os meses o Padre José Gerson celebra com vocês, não é isso? Sim. E com certeza ele celebra bem. Sim. E vocês gostam dele, né? Sim. Então não preciso transferi-lo. Pronto. É muito bom escutar isso. Também não está no tempo da transferência, porque há pouco tempo ele está aqui. E nesta oração da missa, rezamos pela sua recuperação. Bem, meus irmãos, o 14 de setembro é um dia muito bonito. Alguém de vocês escutou meu programa hoje? Sim. O que eu falei no programa? Da Santa Cruz. Hoje é a festa da Santa Cruz. E eu peço a vocês que ainda não se inscreveu no nosso canal do programa Oração da Manhã, se inscreva lá no YouTube, Dom Adair José Guimarães. Meia-noite, a oração da manhã entra. 9 da noite, entra a oração da noite. A oração da manhã, 15 minutos. Da noite, 7 a 8 minutos. Para ajudar o povo a viver bem a sua fé. Quando nós celebramos esta liturgia da Venerável Cruz de Cristo, nós lembramos o mistério da nossa redenção. Vocês escutaram a primeira leitura, quando Deus fala para Moisés: ergue uma haste
em forma de cruz e coloca nela a imagem de uma serpente. Todo mundo que for ofendido por essas serpentes, estava matando todo mundo, olhe para esta haste e ficarão curados. E Moisés assim fez. Agora, o que tem a ver com a festa de hoje, aquele feito de Moisés, obedecendo a Deus? Porque ali já prefigurava a cruz do Calvário. E naquela serpente que trazia a morte, a imagem dela, já prefigurava a imagem de Cristo, que colocaria por terra definitivamente a serpente, que é o demônio, Satanás. Cristo escorraçou o demônio. O sacrifício redentor de Jesus na cruz esmagou o inferno. O diabo obteve um tempo que ele ainda está solto, mas na manifestação derradeira de Jesus, quando consumar o reino, o demônio será eternamente acorrentado no demônio com as almas que o seguem para a ira eterna. O nosso Deus dará àqueles que forem salvos a alegria, o amor, o louvor eternos. Quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos dois aspectos importantes. Primeiro, que ali na cruz do Calvário houve um crime horroroso. Eles mataram Jesus na cruz. Nós não adoramos o crime. Nós não aceitamos esse crime. Nós não repetimos esse crime do martírio de Cristo pelas mãos dos judeus, a mando dos reis e dos sacerdotes. Mas Deus é tão bom, é tão grande, é tão maravilhoso, que Ele, de uma desgraça, Ele tira uma graça. De uma miséria, Ele tira uma riqueza. E Santo Agostinho nos ensina que nosso Senhor, Deus Pai, sempre traz uma bênção, uma graça daquilo que é horroroso. Até do pecado, Deus tira a possibilidade, abre uma possibilidade para a gente reconhecer a graça. Da morte injuriosa de Cristo, que nós não concordamos porque foi um crime, Deus tirou uma obra de bondade, porque Deus, Ele é sempre bom. Ele sempre nos ajuda. Deus é sempre providência. E daquela morte criminosa de Cristo, Deus providenciou a nossa salvação. Nós estamos aqui hoje por causa da cruz do Calvário há mais de 2000 anos. Deus tirou dali esta lição, esta graça da nossa salvação. Daí este amor que nós temos à cruz não é um amor ao crime que fizeram com Jesus, mas a graça que Deus tirou daquele crime para a salvação da humanidade e a derrota do diabo. O demônio foi derrotado. E a Santa Missa, ela é para nós a renovação do sacrifício do Calvário, mas não do crime. Lutero dizia que os padres, quando celebram a missa, matam Jesus de novo. É mentira, não existe isso não. A missa, ela é a renovação da salvação de Cristo por nós na cruz. Ela é o sacrifício da cruz renovado. O Papa Francisco disse certo dia que quem vai à missa vai ao Calvário.
A nossa missa católica, ela é a renovação do Calvário. Mas Jesus não sente dor aqui no altar. Nós não matamos Jesus novamente. É uma renovação, uma atualização, uma memória atualizada do sacrifício de Cristo na cruz que nós realizamos no altar de Deus. Hoje nós lembramos que pela cruz veio a salvação da humanidade. Nós não adoramos a cruz, mas adoramos o mistério da redenção realizado na cruz. Na Sexta-feira Santa, em todas as igrejas matrizes e catedrais, algumas capelas onde tem mais padres na paróquia, nós temos às 3 horas da tarde a celebração da adoração da cruz. Uma celebração bonita, silenciosa, ela começa sem o canto. O padre entra, às vezes entra descalço, silenciosamente deita no chão e o povo ajoelha. E a gente faz um silêncio como aquele que reinou no Calvário, quando o povo foi tudo embora e largou Jesus entre os 2 ladrões. E quando Jesus ali morto, no pé da cruz, estava Nossa Senhora. E o discípulo João. Era um silêncio grande. Quando nós fazemos aquele momento no início da celebração da paixão às 3 da tarde, na Sexta-feira Santa, a gente entra no silêncio do Calvário. E depois a liturgia vai trazendo para nós a dor de Deus, a dor de Cristo e a narrativa da sua paixão. O padre faz o sermão da soledade, o sermão da dor, da solidão de Cristo. E depois a gente entra com a cruz. A cruz grande, coberta de um pano vermelho. Quando tem o diácono entra e vai cantando. Não tendo o diácono, entra mesmo o padre. Lá no início da igreja, canta-se: eis o lenho da cruz, do qual pendeu o Salvador do mundo. E o povo diz, cantando: vinde, adoremos. Depois, no meio da igreja e nas escadarias do altar. E após aquele momento, o ministro segura a cruz, o sacerdote descalço, vai uns 3 metros da cruz, faz uma inclinação, vem e beija o sacrifício, beija a cruz. Não é uma adoração à imagem de Cristo, nem à cruz. Eu aconselho sempre as paróquias a ter uma cruz grande para esse momento, porque só pode ter uma cruz para o povo e às vezes dá muita gente. Não pode ter 2, é uma só. Então, se você tem uma cruz maior, então você faz 3 filas. Uma fila que beija o pé da cruz, outra que beija o braço daqui, outra que beija o outro braço. Anda mais rápido. E a gente faz uma oferta naquele dia para a Terra Santa, onde são pouquíssimos os católicos para cuidar dos lugares de Jesus. Lá não tem ninguém que dá dinheiro para manter aqueles lugares. É a coletinha que a gente faz na Sexta-feira Santa, diante da cruz. E o povo faz aquela fila bonita para beijar a cruz. E a gente o faz como se estivéssemos beijando a cruz com Jesus no Calvário. É uma memória, uma lembrança firme, uma reatualização do sacrifício de Cristo. A cruz do Senhor, ela é o maior sinal que o mundo conhece. O bispo sempre usa uma cruz
E é uma cruz maior do que a que os católicos usam. Porque a cruz do bispo ela é maior. Porque você carrega o sofrimento dos padres, das irmãs, das famílias, dos doentes, dos cancerosos. Toda manhã, quando eu coloco a minha cruz, eu coloco rezando pelos que sofrem na diocese. Pedindo a Deus, eu quero ajudar com a minha oração a esses irmãos carregarem a cruz. Agora mesmo, antes da missa, aquela senhora que está com a bengala ali no peito, estava ali a esperar o bispo para uma bênção, porque ela está doente. Mas ela tem 80 anos, ou mais, não sei. E eu dizia para ela no português da roça: o velho não sara, miora. Idoso não sara. Você pode melhorar. Como dizia minha avó Dorvina, você vai empaleando com um chá, com um remédio. É tanta cruz, é tanta dor. Mas onde que um idoso sofrido, um canceroso, uma pessoa deficiente encontra sentido para a sua dor? Na cruz. A cruz de Jesus não é um brinquedo. E a gente a tem no altar, na igreja. Quando a gente entra na igreja, lá em São João da Aliança, tem aquele crucifixo bonito, grande. E a gente olha, ele me amou na cruz. O amor de Deus por nós na cruz foi imenso. E veja o que São João fala no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de hoje. Pois Deus amou tanto o mundo que Ele deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós cremos no Cristo da cruz, porque foi lá, na cruz sagrada do Calvário, que Jesus venceu o demônio, venceu a morte, venceu a condenação e nos elevou para a graça da salvação eterna. Nós católicos precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar que a Santa Missa foi assim que Jesus fez. Na quinta-feira santa ele instituiu a Eucaristia, o sacrifício, o sacramento do seu corpo e do seu sangue. Deu a comunhão aos apóstolos: fazer isso em memória de mim. Ele antecipou na quinta-feira o sacramento da cruz. O sacramento da instituição da Eucaristia, na quinta-feira, ele vai consumar no momento da morte de Jesus na cruz. Quando Jesus fala, Lema Sabachthani, aquela palavra, sentindo o abandono de Deus. E depois a última palavra, consumatum est. Tudo está consumado, baixa a cabeça e morre. Ali complementa a Eucaristia. A morte de Jesus, ela é relembrada, revivida, celebrada na memória, atualizada na missa, na Santa Missa. Ir à missa é ir ao Calvário. A celebração da missa pode mudar o mundo, porque na Santa Missa Jesus se faz presente. O Cristo morto e ressuscitado se faz presente na hóstia e no vinho, consagrados no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós comungamos a hóstia, nós comungamos a presença de Cristo através do seu corpo, da sua alma e da sua divindade. Escondido no pão e no vinho consagrados está o mistério da cruz.
católico ama a cruz porque nós fomos salvos por ela. Nós não precisamos dar atenção àqueles que não gostam da cruz. Ah, vocês adoram a cruz, vocês são idólatras. Ah, porque vocês adoram imagem. Essas coisas que todos vocês já escutaram muito. Eu já escutei até de gente da minha família que é do outro lado. Engraçado, fala muito dessas coisas, mas não faz caridade. Então, a gente escuta isso, entra no ouvido e sai no outro. Porque a igreja não precisa de outras religiões para ensinar para nós como que nós devemos ser. Eu tenho amigos pastores. E a um, eu disse uma vez, ele começou a entrar nos assuntos, falei, não entra nos assuntos, vamos manter a amizade sem os assuntos, porque eu não vou passar para a sua seita. Não me interessa também que você venha para cá, mas se você quiser vir eu te acolho, mas para a sua eu não vou. Então, o que você entende e é contra na Igreja Católica não me faz sentido. A Igreja Católica não tem que dar ouvido a quem não é católico. Ah, vocês adoram imagem. Se você acha que a gente adora, então tudo bem, deixa que a gente adora. Quem vai perder então somos nós, não é você. Ah, se você acha que nós adoramos a cruz, então tudo bem, tu fica com essa besteira. Quando você morrer, você vai saber como que é depois da morte. A Igreja Católica tem 2000 e poucos anos. E nós seguimos aquilo que Nosso Senhor deixou para os apóstolos, que está na tradição da igreja, na Sagrada Escritura, e a gente lê tudo isso no catecismo da igreja. É no catecismo. Se a gente for lá no catecismo, lá tem uma explicação bonita sobre a cruz. Está lá. Tudo no catecismo nós temos da nossa fé. O católico deve ser feliz porque nós estamos às sombras dos braços da cruz de Cristo. Nós fomos salvos. Essas perrenguezas nossas, doenças, isso não é nada. Nós já fomos salvos. E quando chegar a hora da nossa morte, nós vamos falar igual falou São Francisco de Assis: bem-vinda, irmã morte. É assim que nós temos que acolher. Às vezes a gente tem que rezar para algumas pessoas aceitar a morte para ir. Porque a pessoa está agarrada ao mundo, às coisas, e às vezes não consegue sair deste mundo para ir para Deus. Gente, coloca no coração de vocês que não há nada mais belo do que o paraíso, do que o céu. E não há coisa mais triste do que o purgatório e o inferno. E nós queremos ir para o céu. Nós queremos a nossa salvação. Ah, eu nunca vi isso. Os santos viram, irmã. E viram muito bem. Nosso Senhor falou disso. São Paulo muitas vezes falou para nós: combati o bom combate, guardei a fé. Olha a beleza disso. Está na segunda carta de Timóteo 4. Guardei a fé. Só me resta agora ir para receber a coroa da justiça que me dará o Senhor justo juiz naquele dia. Os santos viram o céu. Santa Teresinha viu o céu e viu com 4 anos. E chegou na mamãe dela que estava doente e com dificuldade para morrer. E disse: mamãe, eu quero que a senhora morra logo. E a mãe disse: minha filha, o que é isso? Não, mamãe, eu quero que a senhora morra. Eu não quero a senhora sofrendo. O que é isso? Não, Jesus me mostrou o céu. É maravilhoso. Eu quero que a senhora vá para lá. E a mãe morreu. E foi para o céu. A igreja reconhece a mãe de Santa Teresinha, Santa Zélia, e o pai dela, São Luís. É um casal santo. E ela morreu, e aquele pai tão carinhoso
olhando para a cruz, cuidou das filhas, tudo mulher, monte, 4 foi freiras. E ele cuidava daquelas filhas com todo respeito, com toda santidade. Quem vai a Lisieux, na França, vê a casa de Santa Teresinha, está do mesmo jeitinho. É uma casa de sobrado, tem embaixo e tem em cima, os quartos, as coisas. Tem os brinquedos de Santa Teresinha, as bonecas de Santa Teresinha. Está tudo lá. Que as bonecas que fazia em casa. Igual as antigas mulheres aqui faziam boneca, pegavam um sabugo, enrolava pano nele e fazia uma boneca. Não era assim? Hoje você compra tudo pronto e bonito, mas antigamente as crianças faziam seus brinquedos. Santa Teresinha também tinha seus brinquedos. Os meninos faziam o carrinho de boi, os boizinhos com pepino, com um pedaço, com um mamão pequeno, com os pauzinhos, com a manga. A gente fazia e brincava. Brinquedo de menino. E as meninas brincavam com as bonecas, fazia cozinhadinho. Esses brinquedos que faziam as crianças. Santa Teresinha também fazia. Os pastorinhos de Fátima também viram o céu e viram o inferno. Nosso Senhor mostrou para eles o inferno, chegaram a desmaiar. Depois viram o purgatório, ficaram horrorizados, porque o purgatório é inferno. Só que é de esperança. Quem vai para o purgatório purifica a alma ali, depois vai para o paraíso. E depois Deus mostrou o paraíso e o céu. Aí eles recobraram a agonia. Porque ver o inferno é algo horroroso. E muitos santos viram. E quem nos livrou do inferno é Cristo com a sua cruz. Por que o diabo não gosta da cruz? Porque a cruz é a derrota dele. Meu pai, quando ia fazer o morão da porteira, os mais velhos vão lembrar disso. Ele fazia aquele buraco embaixo para grudar a porteira embaixo e em cima. E em cima ele fazia uma cruz. Com o formão fazia um buraco em forma de cruz. E eu perguntava, papai, por que essa cruz? É para o diabo não sentar no morão da porteira. Para não atentar quem vai passar de noite. Então meu pai tinha isso, os antigos tinham esses costumes. A gente sempre colocava na frente das casas a cruz. Aí depois tem gente que largou de colocar a cruz, coloca a cabeça de uma vaca numa vara, que é uma superstição, coisa de pagão. Cabeça de vaca não vai proteger ninguém. Como outros também que compram o Buda e coloca ele de costa para a porta, para não entrar a inveja e o mal olhado. Isso é tudo besteira. Católico que faz isso está errado. Outros pegam uma ferradura de 7 buracos e colocam em cima da porta para dar sorte. Isso é paganismo, isso é superstição, isso é pecado. Isso não é fé. A cruz, sim. O nosso sinal é a cruz. Lembra da oração de São Bento? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo o teu veneno. É uma oração poderosa. Hoje alguém me mandava aqui um hino da Santa Cruz, lindíssimo. São várias estrofes sobre a Santa Cruz. Que coisa maravilhosa, bonita, né? Então a nossa alegria é a Santa Cruz. Ele não cantava antigamente? O meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz, a minha alegria é a Santa Cruz. A gente alegra com a tristeza e o sofrimento de Cristo. Aquele crime horroroso, que a gente não concorda com aquilo, Deus falou, não, mas é daqui dessa dor que eu vou curar tudo. E nós fomos curados pela cruz de Cristo. Para terminar,
Eu quero falar de Santa Helena. Tem alguém que tem o nome de Helena aqui? Não tem nenhuma Helena? Não. Tem uma neta que tem esse nome? Tem. Isso. Santa Helena é a mãe de Constantino, o imperador de Roma. Ela se converteu lá com o Papa da época, tudo era muito simples, a igreja perseguida, e Santa Helena, uma mulher muito forte, convertida, batizada, fez primeira comunhão, crisma, tudo direitinho. E ela começou a orar pelo filho. Geralmente os imperadores e os reis consideravam mais a rainha mãe do que a esposa. A mãe rainha, como Nossa Senhora está no céu em corpo e alma, rainha ao lado do Cristo Rei. E ela começou a orar pela conversão do filho imperador, que adorava o sol, adorava a estrela da madrugada, adorava os deuses de Roma. E um dia ele falou, chegou para a mãe e disse: mãe, eu vou para uma batalha muito dura, estou muito inseguro. Peça ao seu Deus para me dar a vitória. Se o seu Deus me der a vitória, eu vou ser o seguidor dele. E a mãe ficou tão feliz, Santa Helena. Rezou e ele foi. Santa Helena ficou olhando o príncipe, o imperador, filho dela, saindo para o combate, naquelas carroças poderosas. E lá chegaram a armar o acampamento para peitar o inimigo na espada, na mão, de a cavalo. A briga era assim, a guerra. E antes do pôr do sol, do amanhecer, antes do nascer do sol, Constantino vai a um lugar alto orar aos deuses. O sol estava começando a clarear. O galo já começava a cantar que o dia estava amanhecendo. E de repente ela assustou com uma cruz de luz no céu. Uma luz grande no céu. E ele olhou aquilo e viu que tinha um escrito dentro da cruz. E ele prestou bem atenção e leu: In hoc signum vinces, em latim. Por esse sinal tu vencerás. E Constantino ficou cheio de Deus, venceu a batalha de Lepanto, voltou e disse à mãe o milagre: eu de hoje em diante eu sou cristão, quero ser batizado. E todas as basílicas pagãs de Roma foram entregues à igreja, que tirou as estátuas dos deuses e batizou aquelas basílicas com a fé católica. E Santa Helena disse: meu filho, eu vou à Terra Santa buscar a cruz de Cristo. E ela foi. Chegou lá aquela bagunça na Terra Santa, ninguém sabia onde Jesus tinha nascido. E ela sai perguntando, os mais velhos: foi aqui, ela foi marcando. Natividade, lugar da Anunciação, o lugar do Calvário. Santa Helena ficou lá vários anos marcando os lugares e fez uma basílica, que é a igreja católica mais antiga de pé, que é a Basílica da Natividade. Ela falou: aqui nasceu Jesus. Colocou a estrela. Está lá, até hoje. Igreja antiga, a última vez que eu passei, ela estava sendo reformada. Estava muito suja de fumaça, de coisa, de vela. Coisa linda, Santa Helena. Todos os lugares falam: aqui Santa Helena fez uma igreja, aqui fez isso. E ela levou para Roma a cruz de Cristo e a escada por onde Jesus subiu para ser condenado. Está lá em Roma. A cruz foi desbagaçada, pedacinho para aqui e para ali. Até em Brasília tem um pedaço dessa cruz em cima da catedral. Naquela cruz que tem em cima da catedral de Brasília, ali tem uma caixinha de bronze, de metal e bronze, onde está um pedacinho da cruz que o Papa Paulo VI deu, lá do Vaticano, da relíquia da cruz, está ali. Coisa extraordinária. E as escadas estão lá, perfeitas. A gente sobe assim do lado e vê as escadas do pretório.
onde Jesus subiu para ser morto. Então a cruz de Cristo, ela anda sobre a igreja, fazendo a sua sombra. Concluo com o dia 26 de abril de 1500, quando o Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa no Brasil. A primeira coisa que fez foi colocar uma cruz grande. Derrubaram um pau e fizeram uma cruz enorme. Tem naquela pintura da primeira missa, está lá. E o padre celebrou a missa ali. Porque o Brasil chamou primeiro Terra de Santa Cruz. Depois Terra de Vera Cruz e depois Brasil. Então a nossa pátria nasce à sombra da cruz da primeira missa. Que é a cruz de Cristo, diante da qual Nossa Senhora ficou contemplando Jesus morto, dê força para nós no dia a dia da nossa vida e nos ajude a atravessar esse mundo difícil. Ó cruz, tu reinarás. Reinarás sobre as nossas dores, sobre as nossas dificuldades, e não deixe de ter uma cruz para na hora da morte você colocar na mão direita a vela acesa e na outra a cruz, para você morrer no sinal da cruz de Cristo, que é a luz sagrada que nos salva. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.